Para completar, tem novidades do Vasco, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto para o giro de notícias. Bora falar agora sobre um novo alvo do Vasco para o ataque. Cruz Maltino que não tem conseguido avançar na busca por pontas, tudo por causa da falta de dinheiro. Foi assim com Bruma, Brian Rodrigues, Coelho, que hoje é jogador do Atlético Mineiro, entre outros. Foram várias as tentativas frustradas. E o mais novo alvo Cruz Maltino é Eric, atacante hoje com 30 anos de idade, com passagens por Botafogo, Palmeiras e que está jogando no Oriente Médio desde a temporada de 2019. Ele sai do Brasil para jogar primeiro no Yokohama Marinos, passa pelo Changchun Yatai da China e está há 2 temporadas no Machida Zelvia. Primeira temporada muito boa nessa equipe, a temporada passada já não foi tão legal, de 32 jogos, 4 gols e 4 assistências. O Eric tem contrato com o Machida até dezembro desse ano e tenta, junto aos japoneses, uma rescisão de contrato de forma amigável. Ele quer voltar ao Brasil e se interessou pela proposta vascaína. O Eric já havia sido pensado no Vasco lá atrás, mas como existiam outras prioridades, o nome foi sendo descartado ou deixado de lado. Agora, diante da escassez de pontas, o Vasco retoma tratativas com o jogador. Só para completar sobre o Cruz Maltino, derrota de virada para o Fluminense por 2-1 nessa quarta-feira. O Vasco até sai na frente com um bonito gol do Felipe Coutinho. Coutinho sente um desconforto muscular e deixa o campo ainda no primeiro tempo. O Fluminense consegue a virada com gols de Thiago Silva e também de German Cano. Para fechar o vídeo, para contar quais são os clubes brasileiros que mais gastaram com reforços na atual temporada. Você tem alguma suspeita? Acertou quem lembrou do Palmeiras. Apesar de ter contratado apenas 3 jogadores, foram investidos 232 milhões de reais. Paulinho, mais caro de todos, Facundo Torres e Emiliano Martinez completam a relação. O Botafogo é o segundo quem mais gastou, 131 milhões de reais, 3 reforços. Dá uma olhada como os clubes da ponta têm gastado bastante com poucas contratações. O Bahia surge em terceiro com 113 milhões de reais depois de 7 aquisições. O Galo é o quarto com 94 milhões de reais em 5 reforços. O Cruzeiro é o quinto com 71 milhões e 9 reforços. O Fluminense é o sexto com 66 milhões e 7 reforços. O Red Bull Bragantino aparece em sétimo, foram 57 milhões de reais e 6 contratações. Para completar o top 10, o Santos na 8ª posição, 51 milhões de reais e 7 reforços. O Internacional é o nono, 45 milhões de reais e 5 contratações. E o Sport é o 10º, 40 milhões e meio de reais depois de 9 aquisições. O Flamengo é só o 11º com 31 milhões de reais. O Corinthians o 12º, mas Nicola, o Corinthians não contratou ninguém. Só para lembrar, o Kaká, que estava emprestado, acabou batendo metas na temporada passada e foi adquirido em definitivo por conta da aquisição do Kaká. O Corinthians vai precisar desembolsar 24 milhões de reais. Vitória, Grêmio, Fortaleza, Ceará, Juventude, Mirassol, São Paulo e Vasco aparecem na sequência, com detalhe: Juventude, Mirassol, São Paulo e Vasco fizeram contratações todos sem custos. Chama atenção Juventude, 11 caras novas e nenhum real investido. O André Ataíde, Nicola, alguma novidade sobre pontas no Vasco? O André surgiu hoje cedo a notícia de que o Eric, vocês lembram dele, né? Atacante do Botafogo, do Palmeiras, e que já está há um tempo longo no Oriente Médio, interessa ao Vasco. Ele está tentando a rescisão do contrato lá no clube dele, o Machida. Eu até fui me informar sobre o momento do Eric lá no Machida. A primeira temporada dele no Machida foi bem boa. Foi a temporada de 2023. 30 jogos, 18 gols e 7 assistências. Na temporada passada, a coisa já não foi tão boa. Ele até jogou um pouquinho mais, 32 jogos, mas o número de gols caiu de 18 para 4 e o número de assistências caiu de 7 para 4. Então foi uma temporada pior em 2024. Jogou até 8 de dezembro. Ele está tentando a rescisão de contrato de forma amigável lá no Machida para virar reforço Cruz Maltino. Nome sugerido no início da temporada, só que na oportunidade o Vasco trabalhava com outras possibilidades, né? O Vasco tinha a prioridade do Brian Rodrigues, o Brian tinha a prioridade do Bruma, enfim. Conforme outros nomes não foram chegando, aí o Vasco foi aceitando
nomes que estavam mais para a parte de baixo da tabela, tá bom? Da tabela, mais para a parte de baixo dessa lista. Sobre o sorteio da Copa do Brasil, houve uma mudança no regulamento, né? Vocês vão lembrar que na primeira fase da Copa do Brasil de outros anos, o empate classificava o time visitante. Agora, em caso de empate, a decisão vai para pênalti. DG Souza, Nicola, boa noite. Notícias do Vasco, atacante SAF, alguma novidade? Nenhuma novidade sobre SAF. A informação que eu tenho do Marinax é que dificilmente vai acontecer, tá? O Marinax tem conversas avançadas com o São Paulo, e aí ou fecha com o São Paulo ou fecha com o Vasco. Sobre contratações, o Eric é o novo alvo, está longe de ser alguém que chega para resolver os problemas do Vasco, mas diante da escassez de atacante de lado de campo, é melhor ter o Eric do que não ter ninguém, tá? Eric, que já passou pelo Botafogo, já passou pelo Palmeiras e está há bastante tempo no futebol, no Oriente Médio. Já jogou no Yokohama Marinos, no Changchun Yatai e agora, mais recentemente, num time chamado Matida. Até fui pesquisar sobre o Eric, aí eu pus Matida e apareceu o Lyoto Machida. Bruma fez hora com a cara do Vasco, hein, Nicola? Marcelo, ele de fato estava indo mesmo, tá? Na sexta-feira da semana passada, o Vasco havia se acertado com o Braga. No sábado, o Bruma passou a seguir um monte de gente ligada ao Vasco, a Cazé, enfim, começou a seguir um monte de vascaíno, né? Dando todos os indícios de que de fato iria para o Vasco. Mas aí apareceu uma proposta melhor do Benfica, possibilidade de ele ser protagonista no time do país onde ele joga, vai brigar pelo título, vai jogar Champions, e aí ele acabou optando por permanecer em Portugal, tá? Com o Vasco sendo um dos times que menos fez investimentos, será que dá para tentar vaga na Libertadores no Brasileiro? DG, eu não acredito. Estou sendo bem sincero. Eu acho que o melhor dos mundos para o Vasco com esse atual elenco seria brigar para não cair. Qualquer coisa acima disso já seria bem acima das expectativas. O Vasco, por exemplo, não tem nem atacante de lado de campo. Estava falando agora há pouco sobre os clubes que mais investiram. O Vasco está na última colocação entre os 20 times da Série A, ao lado do Juventude, do Mirassol e do São Paulo. São os 4 times que não gastaram nada com reforços. O Vasco trouxe 5 novidades, todas sem investimento. O São Paulo trouxe 4 reforços, sem gastar nada. O Mirassol contratou 11 atletas todos de graça. Juventude contratou mais 11, também sem custos, tá? Gerson, será que vai oferecer 35? Douglas Xavier, Nicola, você acha que valeu a pena esse esforço todo pelo Verratti? Sim. O Verratti é um dos poucos caras acima de qualquer suspeita no Vasco. O cara que resolve os problemas, o cara que está sempre solucionando, fazendo gol. Verratti, Piton, são aqueles caras... E o Léo Jardim, são aqueles caras super confiáveis. Eu acho que vale a pena qualquer investimento para manter esses caras bem felizes, eu acho que vale a pena, tá? Josafá Moura. Nicola, as informações dizem que o Grêmio está com uma reunião agendada para o final desse mês com o Vasco. Josafá, quem trouxe essa informação foi o Wellington Campos. Pelo que eu li da apuração do Wellington, o Marinax teria agendado uma reunião para março. Confesso que acho meio esquisito você, no dia 5 de fevereiro, que foi quando o Wellington Campos anunciou essa reunião, você marcar uma reunião em fevereiro para março. Acho muito precoce, mas respeito a opinião de todo mundo, né? Fabrício Valentini, boa noite, Nicola. Brian Rodrigues voltou à pauta do Vasco. Hohlheiser pode ser opção? É assim, o Brian Rodrigues, o América aceitou a proposta do Vasco, mas condicionou a saída dele à metade do ano. E a justificativa é básica. O América não pode contratar mais ninguém. Eles tentaram o Wesley do Internacional, mas a janela por lá fechou. Então é difícil imaginar que o América tope liberar o Brian sem ter uma reposição à altura, tá? Hohlheiser é um meio atacante que surge no River Plate, é negociado de graça com Estudiantes, arrebenta por lá, depois é negociado com o Benfica por 8 milhões e 700 mil euros, tá? No Benfica ele nunca conseguiu explodir, e o espaço do Hohlheiser se tornou ainda menor com a contratação do Bruma, aquele mesmo atacante do Braga, que quase foi parar no Vasco. Em Portugal, garantem que o Hohlheiser não fica no Benfica e virá ao Brasil. As possibilidades são Palmeiras, Botafogo e Santos. Botafogo e Santos com interesse mais antigo. O Palmeiras, ao que parece, com mais vontade. Vamos tentar descobrir mais novidades para vocês a partir de agora, beleza? E aí, torcedor vascaíno, o que você acha da possibilidade de Eric, jogador que já passou por Botafogo, Palmeiras e agora está atuando aí, né, fora do país? O jogador tem atualmente 30 anos de idade, pode pintar no Vascão da Gama.
Deixe sua opinião nos comentários se você acha que esse seria um bom atrativo aí para o ataque do Vasco da Gama. E a possibilidade de o Vasco tentar uma contratação de Rollheiser do Benfica, né? Já que o Benfica levou o Bruma para lá, o Rollheiser vai perder espaço na equipe de Portugal e o Vasco poderia tentar aí fazer alguma coisa para poder trazer o jogador, né? Que a torcida do Vasco está insatisfeita com as últimas tentativas de contratações melancólicas, né? Onde não foi concretizada nenhuma contratação. Muitas críticas a Marcelo Santana, a Pedrinho, né? A toda ali a diretoria envolvida do Vasco da Gama, muitas críticas. E quero sua opinião nos comentários. Não esquece de deixar like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.